Semana passada eu falei sobre o tema de misericórdia. Hoje eu tenho algo ao coração dos irmãos que se encontra no Salmo de número 105. Abra sua Bíblia no Salmo de número 105. Uma passagem que Deus falou muito ao meu coração durante esses dias. E eu quero compartilhar com os irmãos essa porção. Salmo 105. Quero ler o versículo de número 19. Salmo 105, versículo de número 19. Todos acharam? O tema da minha mensagem é ter provado a palavra do Senhor. Qual é o seu prato predileto? Qual é? Qual é o seu prato predileto? Gostei, irmã. Essa eu nunca tinha ouvido. A irmã disse prato cheio, glória a Deus, né? E fundo, Diego está dizendo, bem fundo. Ai. O Lucas, meu filho, gosta muito de lasanha. Aniversário dele, eu quero lasanha no meu aniversário. Mas como gosta de lasanha, nunca vi. Qual é o seu prato predileto? Qual é? Cada um tem um gosto, não é? Meu filho Felipe não troca um pão de manteiga torrado na chapa do pai e um cafezinho com leite por nada no café da manhã. Pode ter frios, pão com manteiga, pai, na chapa. Cada um tem um gosto, não tem? Eu, por exemplo, é complicado, eu depende do clima. Eu estou com vontade de comer peixe. Aí é uma vontade de comer peixe que não acaba mais. Eu estou com vontade de comer bife à milanesa, macarrão com brócolis. Já está dando fome, meu Deus. E eu falo com o meu filho Lucas, problema de gordo, viu? Porque eu acabo de jantar, eu começo a assistir um programa de culinária e começo a salivar. Eu falo, meu Deus do céu, estou com a barriga cheia. E começo a salivar. Eu falo, que é isso? Por isso que tem que correr mesmo, não tem jeito, não tem outro caminho. Ou apetite que não acaba. Fugir da tentação, exatamente. E meus pais sempre cozinharam muito bem, então eu amo essa área da culinária e de degustar uma boa comida e de celebrar, junto com os irmãos e amigos e parentes, uma boa comida. Recentemente eu fiz para os meus cunhados e para o meu sogro e sogra uma feijoada. Irmãos, foi a feijoada, com caldo de mocotó de entrada, imagina isso. E tapioca de sobremesa, foi uma loucura. Foi mesmo. Olha, gastronômica. Minhas cunhadas falavam assim, pelo amor de Deus, eu vou explodir. Falei, então come menos. Mas estava tudo muito bom. Eu gosto de cozinhar. É uma delícia, uma das delícias da vida é você saborear algo. É você provar algo. Mas nós degustamos de muitas coisas na nossa vida também. Por exemplo, quando a alegria vem sobre você, você prova da alegria. Um coração feliz aformoseia o rosto, diz a palavra de Deus. Quando uma pessoa está muito feliz, ela está provando da sua felicidade. Quando uma pessoa está em paz e serena, ela está provando daquilo. E quando uma pessoa está degustando ou provando da presença de Deus, os olhos brilham, o coração dela está repleto, que é facilmente notado quando a gente vê alguém sendo visitado por Deus. E quando nós lemos, e quando nós aprendemos algo importante, semelhantemente,
nossos sentidos, nossa mente está provando daquilo. Quando a gente assimila algo. E Deus nessa noite quer nos fazer ter uma experiência muito maior com o quê? Com a palavra dele. Ele deseja que nós sejamos provados pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela seja provada na nossa vida, não só como o gosto do paladar, mas provada como na essência da vida, de aprovação, provada no sentido mais puro da palavra, que seria ser provado, ser fundido. Quando a gente prova alguma coisa é porque ela é passada por uma avaliação e ela tem o carimbo da aprovação. Essa palavra provado, ela vem de uma ideia de se fundir. Foi provado, está fundido, está unido. Na semelhança de uma prata que ainda está suja e precisa ser purificada no crisol ou ouro, e ela foi provada, agora só tem o metal precioso e a sua liga, não tem mais aquilo que não é prata ou ouro, e por isso ela foi refinada. A palavra provado, ela tem esses vários significados e várias conotações, e hoje eu quero falar sobre esse tema, ter provado a palavra de Deus, você prová-la na sua vida, não como uma leitura e uma experiência apenas interna, mas como algo aonde ela se cumpre na sua vida, ela prova a sua vida, ela acontece na sua vida, chega o tempo onde de fato se confirma aquela passagem na sua vida. Quer ver um exemplo bem, antes de lermos o texto e darmos sequência? Quando você ora e Deus responde. Você orou em nome de Jesus e aconteceu. Você provou que aquela oração que foi a Deus foi respondida. Você provou que a palavra de Deus é real, porque Deus disse que se pedíssemos alguma coisa em nome de Jesus, Ele o faria. Então você provou. Que coisa fantástica. Quer provar da palavra de Deus hoje? Quer provar sempre da palavra de Deus? Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser provada na sua vida. Que Deus vai prová-la a cada dia, a cada período. E Deus vai ser glorificado no seu viver, amém? Salmo 115, versículo 19 diz: até cumprir-se a profecia a respeito dele, vírgula, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse é um salmo que está falando sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. E nesse salmo, nesse exato momento, está sendo referido à pessoa de José do Egito. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. Qual era a profecia de José do Egito? Que ele seria um feixe, onde os demais feixes se dobrariam. Que ele seria um luzeiro, onde os demais se curvariam. Ele seria um líder, porque assim Deus o quis, assim Deus o revelou, assim foi a profecia que veio sobre ele, que ele foi mal compreendido. Mas passaram-se gerações, ou melhor, passaram-se anos, e ainda depois de muitos anos se cumpre na vida dele, ou seja, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus tinha dito e Deus provou. Amém, irmãos? Na versão revista e corrigida diz assim: até ao tempo em que se chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, ou seja, a palavra do Senhor confirmou ele. Na nova versão internacional, na NVI, diz assim: até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Ou seja,
a palavra do Senhor se confirmou na vida dele. A palavra do Senhor vai se confirmar na tua vida. Aleluia. As promessas do Senhor vão se confirmar na tua vida, irmãos. Não há predição de Deus para um filho ou para uma filha que Deus não realize. Aleluia. Na versão linguagem de hoje diz assim, olha só que interessante essa versão. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Tudo aconteceu como Deus tinha dito, no tempo de Deus, na época de Deus. Uma tradução brasileira diz assim, até que chegasse o tempo para o cumprimento da sua palavra. A promessa de Jeová o provou. Chegou o tempo do cumprimento, e a palavra do Senhor o provou. Aleluia. Diga para o irmão que está ao teu lado, olha, você vai provar a palavra do Senhor, meu irmão. Você vai provar a palavra do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Quer provar a palavra do Senhor? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, abençoa essa noite, essa palavra, a tua igreja, e que possamos ver, Senhor, o teu cumprimento da tua palavra entre nós, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Realiza o que prometestes conosco, com cada um dos teus filhos, conforme a tua palavra assim nos ensina, e nos faz entender melhor o que isso significa através da vida do teu servo José, e através da tua santa palavra, pelo poder do teu Santo Espírito. É assim que eu oro pela tua igreja e pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Mas enquanto eu pensava sobre esse texto, me veio uma pergunta. Por que tem gente que a palavra de Deus se cumpre e tem outros servos de Deus que a palavra de Deus não se cumpre? Talvez você esteja pensando assim. Pastor, eu oro e Deus não me responde. Eu peço e não acontece. Por que, pastor? Porque eu também sou filho. Eu sou filho de diáconos, filho de evangelista, filho de pastor. Eu sou casado com fulano de tal, que é um ungidão de Deus, ou uma ungidona. Por quê? Eu tenho uma herança. Por que não? Por que não? Olha que interessante. Enquanto eu refleti e fazia minha lição de casa, nasceu essa pergunta. Porque nós vemos, irmãos, que Deus faz questão de deixar notório a vida daquele irmão, com relação à sua aprovação, com o seu consentimento, e outros parece que Deus faz questão de deixar na geladeira, quando não no freezer. E a gente fala, mas o que está acontecendo? O problema está em Deus? Não. E aí a resposta a essa pergunta é por quê? Porque quando nós seguimos os passos desses grandes homens de Deus, aquilo que aconteceu com eles e com elas, com aquelas grandes mulheres, acontecerão conosco também. Em outras palavras, a tese que eu quero defender nessa noite, a minha proposição é: existe um preço a ser pago para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Existe um preço. E quando ela se cumpre, veremos os feitos de Deus, veremos as recompensas de Deus. Amém? Eu gostaria de dilatar a tua compreensão, porque vivemos dias, eu diria, muito complicados, onde o cristianismo tem sido muito deturpado na sua essência, por muitos pregadores. E existe uma ideia de vencer em Cristo, por exemplo, e de ser um grande vencedor em Cristo, muito alterada daquilo que as páginas das Escrituras afirmam.
Quando você vê a prática de alguns pastores, o ensino de alguns pastores, e lê a Bíblia, você fala, não, da onde ele está tirando tais ensinos? Porque a Bíblia diz o contrário. O que ele está falando pode até ser bem admirado por muitos, bem visto por muitos, mas a mensagem está fora da Bíblia, a maneira de gerir a igreja está fora da Bíblia, a maneira que ele prega está fora, a maneira que ele ora está fora da Bíblia. Em outras palavras, tem nome de crente, tipo de crente, igreja de crente, mas está fora dos padrões das Escrituras. E eu ouvi recentemente um pregador que disse assim, que nesses últimos 20 anos, quem se converteu nesses últimos 20 anos, possivelmente não tiveram a graça de conhecer, a grande maioria, o verdadeiro Evangelho. Tamanhas que foram as mudanças ocorridas em apenas 2 décadas. Eu sou convertido há 2 décadas e meia, e eu gosto muito de ter uma visão da igreja de forma bem eclética, no sentido da expressão. Ou seja, eu amo conhecer denominações, o que eles fazem, a maneira como eles cultuam, como eles nasceram, por que eles foram criados. E eu, infelizmente, confirmo com parte dessa declaração. Muitos irmãos que se converteram nesses últimos 20 anos, muitos talvez não conheceram o verdadeiro Evangelho. Têm conhecido uma igreja, talvez evangélica, mas muito distante daquilo que a Bíblia afirma como igreja evangélica. E quais são as características dessas deturpações? Em primeiro lugar, o Jesus dessas igrejas é um Jesus genérico, não é um Jesus ressurreto, não é o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, não é o Jesus da manjedoura, não é o Jesus da simplicidade, é um Jesus aonde as pessoas determinam para Ele e cobram dele, e brigam com Ele, mas não o servem como Senhor e Salvador da forma que deveria. A igreja passou a ser uma instituição, uma empresa, e não um organismo. A Bíblia vai nos ensinar, as Escrituras diz que a igreja é o corpo de Jesus na terra. E quando nós fazemos da igreja uma instituição, uma empresa, nós desfiguramos a igreja de Cristo. As práticas que têm sido feitas sobre essas teologias é a prática do que funciona, ou seja, outra característica, segue-se o que funciona e não o que está correto. É comum ouvirmos entre alguns irmãos, pastor, isso daqui funciona, isso daqui vamos fazer na nossa igreja que funciona. E eu digo, e daí que funciona? Milhares de religiões fazem muitas coisas e funcionam muito bem, diga-se de passagem. E nem por isso tem o consentimento de Deus. Nós não podemos fazer o que funciona, nós devemos fazer o que está certo. Amém, queridos? A barganha, uma outra característica, ela é mais valiosa na igreja do que a honra. A barganha. Como assim, pastor? O irmão é um empresário. Se eu corrigir esse empresário, ele vai deixar de dizimar, vai deixar de colaborar. Então eu não posso corrigir ele. Mas o outro que é o operário, eu posso colocá-lo sob júdice e até expor ele um pouco para que os demais temam. Ou seja, está barganhando, fazendo acepções de pessoas. Barganha na maneira que administra a igreja, barganha na maneira que gera a igreja, barganha na maneira que faz da igreja o seu trampolim para o seu sucesso pessoal. Barganhas, barganhas, barganhas. Sem contar alguns princípios mundanos e diabólicos, aonde a bênção, a prosperidade se tornou um ídolo, mais adorado e buscado do que o abençoador. Outra característica que tem se deturpado, a palavra do líder é mais importante do que a palavra de Deus. Isso é uma heresia. Todo homem de Deus
tem nos seus lábios: assim diz o Senhor. Assim está escrito. Em função de tudo isso, queridos, como então poderemos provar a palavra do Senhor? A gente pode provar a palavra do Senhor quando a gente realmente entende o preço que o Senhor quer que nós paguemos. E eu quero usar aqui como ilustração viva a vida do próprio José, esse homem de Deus, que teve sobre ele mesmo uma vida maravilhosa. Alguém que nos ensina até hoje. Quem foi José? José foi o filho de Jacó, que foi vendido pelos seus próprios irmãos por pura inveja. Nada mais do que isso. Foi lançado num poço e depois vendido como escravo a uma caravana. Foi parar no Egito e lá foi negociado como um animal, porque era assim que se vendiam os escravos, na semelhança de um objeto. E ele foi comprado por Potifar. Potifar era o comandante da guarda. E lá a Bíblia fala que Deus era com ele. Mas olha que interessante, irmãos. Não é porque Deus era com ele, porque ele era bonitinho, tinha olhos claros, cabelinho liso. Não, não. Deus era com ele porque a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Aqueles que me buscam encontram, diz o Senhor. A Bíblia vai deixar clara que Deus era com José porque José era com o seu amado. E Deus o exalta na casa de Potifar. E pouco tempo depois ele passa a ser o principal de Potifar, cuidando de toda a administração daquele grande homem das forças bélicas. E um dado dia, a esposa de Potifar quis deitar-se com ele. E ele poderia muito bem ter tomado proveito sobre isso. Até porque José, queridos, pense bem, se coloque no lugar de José. Ele era o querido de Jacó, o filho da mulher amada. E os irmãos tinham inveja dele. E de repente, de queridinho do papai, se torna escravo. José é o grande exemplo de alguém que poderia viver uma vida amargurada. Ele poderia dizer assim: eu fui alvo de bullying dos meus próprios irmãos. E como se não bastasse, fui jogado num poço cheio de serpente e escorpião. José, ele tinha de tudo para se auto-vitimar, viver uma vida medíocre, rancorosa. Porque agora ele está no Egito, irmãos. Imaginem você, seu queridinho do papai, e ser lançado como escravo no Egito. E agora você está em ascensão profissional, mas ainda era um escravo. Ainda era um escravo. Não tinha cidadania egípcia. Só para vocês terem uma noção, o escravo, quando a gente fala escravo, a gente não entende o que é ser um escravo, mas o dono dessa pessoa poderia matá-lo e ninguém poderia fazer nada. Um escravo nos dias bíblicos, ou o sistema escravocrata, dava sempre o direito do dono fazer o que bem entendesse com o seu escravo. Mesmo que o dono fosse injusto e quisesse praticar um ato de maldade, era o direito que a legislação lhe concedia, porque afinal de contas era a res desse dono. Isso em todas as culturas escravocratas. Então ele estava aqui em ascensão, mas ele ainda era um escravo. E agora, no momento de glória, vem a mulher de Potifar, que por sinal deduzo ser bonita, porque homem rico não tem mulher feia. Já notaram? Já notaram? Meu cunhadinho disse assim: sabe o que mais mulher gosta, Rai? Dinheiro. Ele disse: dinheiro. Depois gosta da gente, mas primeiro do dinheiro. Eu falei: seu besta. Brinco com ele. Mas assim, a gente sabe que é uma questão até social. Homem rico e feio não casa com mulher feia. Interessante, né? E Potifar poderia ser um sapo. Com certeza ela não era uma sapa, tá? Com certeza.
E agora a bonitona do comandante dando em cima do garotão de Canaã. Ele poderia aqui falar: amarrei meu jegue aqui, já sou o homem do chefe, agora você, o garoto de programa da patroa, ninguém vai descobrir, vou continuar vivendo essa vida. Mas o que ele fez? Ele em nenhum momento, irmãos, em primeiro lugar, José, em nenhum momento ele abandonou a fé dele em Deus. Quer provar a palavra de Deus na sua vida? Em nome de Jesus, passe o que você passar, seja a circunstância que for, nunca abandone a sua fé em Deus. Agora ele se sente traído, vem o seu chefe e o lança no calabouço. Oh meu Deus, é de poço para calabouço, é de cisterna para algema. Que situação! O que ele poderia fazer ali? Ele poderia se revoltar contra Deus, mas ele, lá no calabouço, eu quero acreditar, irmãos, eu não tenho dúvida disso, isso é o que eu penso, as Escrituras não dizem, que muitas horas ele estava ali, estava chorando, dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, o Senhor me deu uma visão lá atrás, e agora eu sou vendido, sou traído, sou abandonado, meu pai não quis saber de mim, porque até então, papai dele não sabia de toda a verdade, ele também não sabia do que tinha acontecido com relação ao seu pai. Sou vendido pelos meus irmãos, sou abandonado por meu pai, sou agora escorraçado pelo meu chefe, estou aprisionado num calabouço. Não quero saber de ti, Deus. Ele poderia dizer isso. Pelo contrário, se vim para cá, só trouxe todas essas tragédias, então eu irei adorar os ídolos do Egito. Se o Deus de Israel está comigo e tudo isso acontece comigo, eu vou cultuar outros ídolos. Foi isso que ele fez? Não. Olha, irmão, não sei qual é o momento da tua vida que você está passando, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Não perca a tua fé em Deus, em nome de Jesus. Você não está compreendendo o momento sobre você? Engole o choro, dizendo: Senhor, recebe as minhas lágrimas, o meu soluço, o meu nó na garganta, mas eu vou continuar te servindo e te adorando, porque tu és Deus sobre os deuses, e não há Deus semelhante a ti. Segundo lugar, José agora lá no calabouço, vive uma vida em extrema dedicação, e faz o seu melhor ao ponto de o chefe do cárcere o colocar como principal. Oh, meu Deus, que menino, que homem, aonde ele colocava a mão tinha algo diferente. E percebam, olha, eu quero dar um destaque muito grande, percebam, ele não buscava reputação, ele não buscava destaque entre as pessoas, ele não buscava holofote, porque dentro de um poço você não tem holofote, você na casa de um comandante da guarda, você não tem holofote, e agora num cárcere, que holofote você vai ter? Por que eu estou falando isso, amado? Muitas vezes, muitos morrem, porque vão em busca da glória humana. Isso não é cristianismo. O cristianismo é alguém que ama Cristo sobre tudo, em todo lugar, mesmo quando ninguém te vê, e mesmo que ninguém conheça da tua história. Isso é cristianismo. Isso é vida no altar. José vivia essa vida, porque agora lá no calabouço ele ajuda o carcereiro, e eu acredito que ele teve ideias brilhantes, ele colocou em ordem, porque onde ele ia, ele colocava as coisas em ordem. Na casa do seu pai, ele era mal visto pelos seus irmãos, porque ele era, entre aspas, o delator, fecha aspas, dos seus irmãos. Não eram, é que a Bíblia fala que os outros 10 filhos de Jacó eram perversos, eram cruéis, eram mundanos, e ele falava: papai, meus irmãozinhos são mundanos, vai lá pregar para eles, vai lá ensinar eles.
E eles tinham inveja dessa postura correta. Ele vai para a casa de Potifar, ele põe ordem à casa de Potifar. Ele vai para o calabouço, ele põe ordem, porque dentro dele tinha um valor. De um valor do quê? De ser alguém proativo. Essa é uma expressão contemporânea em gestão, em negócios. Ser proativo. O que é uma pessoa proativa? É o que a minha mãe falava quando eu era criança. Meu filho, tenha boa vontade, tenha força de vontade. O ser proativo, ele não espera as câmeras ou o roteirista dizer luz, câmera, ação. Opa, agora está todo mundo me vendo, deixa eu ter uma performance aqui. Está todo mundo me vendo, eu sou bonitão da igreja, eu preciso cantar bem, eu preciso me apresentar, eu preciso fazer alguma coisa para os outros. Não, ele não estava preocupado com luz, câmera e ação. Ele tinha o seu coração em Deus e isso bastava. Ele tinha sua alma em Deus. Deus está me colocando sobre evidência, luz, câmera e ação. Isso é besteira, porque quem constrói uma vida de poder interior não se corrompe quando Deus o levanta sobre outras coisas. Mas quem busca coisas perecíveis já se pereceu anteriormente no seu coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Há uma frase em administração: quer conhecer alguém? Dê poder a esse alguém. Porque o poder corrompe, mas ele corrompe quando é um coração já corrompido na sua essência. Mas quando é um coração já que foi exercitado, foi lapidado, foi provado, foi fundido, foi temperado com a graça de Deus, com os valores de Deus, pode dar poder, porque esse daí vai fazer algo significativo, como foi José. Irmão, José era um candeeiro, uma luz, aonde ele ia. Se era dia ensolarado, ele ainda brilhava entre todos. E se era noite escura, ele era o referencial. No calabouço, uma noite escura, ele foi o referencial. Na casa de Potifar, uma noite escura, ele foi o referencial. Mas essa luz, que é a luz própria dele, não era somente dele, era porque ele dependia do autor e consumador da fé dele. Aleluia! E ele então agora lá no calabouço continua a fazendo pelo qual ele tinha sido separado para fazer. Querido irmão, em segundo lugar, sabe o que José nos ensina? José nos ensina que para que nós provemos a palavra de Deus, para que nós nos fundamos ou nos sejamos fundidos, unidos com a palavra de Deus, nós precisamos administrar os grandes momentos de caos da nossa vida. José é esse que sabia administrar o caos, sabia administrar o prejuízo. Vem cá, já teve dias na sua vida que a conta estava assim, conta sobrando dinheiro. Para onde vamos, amor? Vamos viajar para onde? Nordeste? Fora do país? Para onde a gente vai? Vamos escolher, porque dá para pagar à vista e ainda deixar uma grana legal para gastar lá com as crianças. Você está viajando, o moleque fala: pai, posso? Pode. Pai, posso? Pode. Continha gorda, né? Já teve essa experiência? Se não teve, ore, peça para Deus ter essa experiência. Eu acredito que muitas pessoas vão passar em algum momento da sua vida, algum momento assim, que vai sobrar. O carro está dando problema, troca. Mas bem, você vai perder muito, troca. Não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que a maioria das pessoas, quando sobra, gente, é assim. E quem já viveu essa experiência sabe disso, que essa é uma hora muito fácil, você administra muito bem, porque está sobrando. Trocar de casa, não sei se eu quero aquela outra, casa de veraneio, não sei. Se eu escolho praia, campo, escolhe os dois, está sobrando. Administrar quando sobra é fácil? Claro que é. Qualquer besta, com todo respeito à expressão, faz. Porque sobra. Qualquer um faz. Não precisa muita conta. É como um filho de rico que recebe uma herança muito grande do pai e que tem uma mesada gorda, não sabe nem para onde gastar. Gasta à toa. Por quê? Porque tem uma mesada gorda do pai. É fácil administrar isso? Claro que é. A pior administração ainda vai dar folga. Não estou dizendo que lá na frente ele não vai colher o que ele está plantando. É outra história. É outra. Agora vem cá.
Administrar a conta quando ela está querendo ficar negativa, ou quando todo mês ela fecha negativo, é fácil? Não. Administrar a doença que te leva para um leito de enfermidade, que te impossibilita de trabalhar, é fácil? Não. Administrar o caos, uma crise conjugal, uma crise com os filhos, quando está tudo virado, como dizem os jovens no Jiraya, está tudo bagunçado, é fácil? Não. Por quê? Porque são caos. E o que eu quero dizer, olhando para a vida aqui, olhando para a vida de José, ele era um administrador de caos. Ele era alguém que, ao ir para o Egito amarrado, ele devia falar para os amalequitas: ó, esse boi aí vai ficar cansado porque ele está com a canga meia de lado. Ele administrava, onde ele via algo errado ele fazia, ele tinha essa gestão, essa liderança que estava nele, e ele não tinha medo. Irmãos, quem passou dificuldade sabe quanto custa um pãozinho. Quem passou dificuldade sabe quanto vale R$10. Quanto que é esbanjar um pouco. Irmãos, um dos princípios de Deus, guarde isso. Deus é o economista do universo. Tudo que Ele cria, nada se desperdiça, tudo se recicla. Se no projeto de Deus há lixo, é porque o homem, sua criação, pôs a mão e virou lixo em alguma coisa. Mas do universo não existe lixo. Da criação de Deus não existe lixo, porque Ele é o economista sobre excelência. Tudo que faz superabunda, e quando há um aparente desperdício, é um processo de reciclagem para criar algo maior e mais lindo. O único ser que cria lixo é o ser humano, nem os animais, porque eles matam muitas vezes para subsistir. Interessante. E José, irmãos, ele era alguém tão afinado com Deus, que ele era esse gestor maravilhoso. Filho, está passando momentos de caos na tua vida? Deus nessa noite quer te ensinar a ser um administrador de caos, um administrador de problemas, um administrador de contas negativas, um administrador no emprego. Você se posiciona, vem, levante-se, você tem que escolher entre o péssimo e o menos ruim. Olha, a vida é assim, irmãos. Muitas vezes essa é uma faceta da nossa vida. Você tem que escolher entre o horroroso e o feio. Você fala: eu vou ter que ficar com o feio. Aí vem todo mundo e fala: mas é feio. Fala: olha ali o Shrek que está ali do lado. Deixa eu ficar com o feio. Tá? E o outro: o feio tá bom, hein? Tá bom, a vida é assim. Nós envelheceremos, nós ficaremos doentes, nós teremos problemas. E em tudo isso, o nosso Deus estará do nosso lado. Quer ser fundido à palavra de Deus? Quer ser fundido ao ponto que a palavra de Deus se cumpra em você? Então, em nome de Jesus, aprenda em nome de Jesus a administrar os caos. Em terceiro lugar, porque depois, irmãos, que você se mantém fiel a Deus, mesmo não compreendendo os desígnios de Deus. Porque eu não acredito que José foi levado para o Egito assim: que alegria, Deus, eu estou sendo levado escravo e vou chegar lá no Egito, vai descer uma unção e eu vou dominar. Eu não acredito, porque ele não conseguiu nem, vai dominar. Eu vi a Rian lá no fundo. Eu não acredito, porque ele não conseguiu vencer dos seus 10 irmãos, só 10. Não conseguiu. Imagine de um povo egípcio que era a maior potência dos dias em que ele foi vendido. Eu acredito que dentro dele ele não está compreendendo nada. Deus, o que está acontecendo comigo, Deus? Eu sou fiel, eu estou orando, meus irmãos tudo desviado, eu estou seguindo os mandamentos do meu pai, eu estou fazendo tudo o que meu pai quer. Deus, por que Deus? 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 E vai para a casa de Potifar e de repente a gatona dá em cima e ele foge por fidelidade e amor a Deus. E por que Deus? Agora no calabouço, por que Deus? Não é assim na nossa vida, amados? Não é assim? Quantos porquês não respondidos? Quantos porquês não compreendidos?
Quantas lágrimas de angústia, nessa noite eu quero te dizer, é Deus te ensinando a administrar o caos da tua existência, porque Ele vai te dar grandes recompensas em nome de Jesus. Ele vai te dar grandes recompensas. Terceiro lugar, as recompensas de Deus vêm, no tempo de Deus. E agora ele é colocado em notoriedade diante de todos, e aí eu digo, será que ele mudou? Ele inflou como um pavão? Não, ele era o mesmo. Quem sabe o que é, não tem medo de ser feliz em qualquer lugar. Quem sabe o que é, entra e sai com cabeça erguida, porque é o que é, aonde está, seja numa favela ou no Palácio do Planalto, seja entre os pobres, seja no hospital, ou seja entre os empresários, porque ele sabe o que é. Claro que ele ficou feliz, mas ele não se inflou, porque a vida dele demonstra isso, e que ele foi colocado agora, depois que Faraó teve um sonho, como o governador do Egito, somente abaixo de Faraó, e agora então ele começa a cuidar do Egito, e administrar como ele sempre o fazia. Irmãos, quer prosperar na sua vida? Lembre-se disso, administre o caos, seja valente no caos, porque somente será um grande administrador de bênçãos quem tirou nota 10 nos caos. Pastor, mas dá para tirar? Dá. Olha José agora não apenas salva o Egito, mas salva todas as nações, inclusive o seu próprio povo. Quando eu lembro de José, irmãos, eu gosto de citar que ele é o quarto patriarca, ou o patriarca entre os gentios, ou o patriarca do Egito, que salva não só Egito, mas Canaã. E agora, como se não bastasse, depois de tudo feito, ele recebe a sua família, ele tem filhos. Em outras palavras, José teve todas as suas recompensas, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Você que tem se mantido fiel ao Senhor, tem se mantido fiel a Deus, tem feito o melhor de você para Deus, para a obra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você vai provar a palavra de Deus no seu viver, no tempo de Deus, da forma de Deus. Vem então José casas, e ali veio o primeiro filho, Manassés, Gênesis 41, 51. E o texto diz: Deus me fez esquecer a casa dos meus pais, todo o sofrimento, tudo. Por quê? Porque agora era um momento de glória, de esplendor e de alegria. E ele quis dar o nome do filho de Manassés, lembrando, novos tempos, novos momentos. E depois vem Efraim, que significa, me fez prosperar sobre a minha aflição. Olha que recompensa. Depois vem seu pai Jacó, vem seus irmãos, e agora na terra de Gosém se torna uma nova Canaã, onde ele foi instrumento de Deus para ver tudo isso se cumprir. Eu quero te convidar agora a você ir na sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 15. Eu quero ler um texto aqui e parafrasear sobre tudo o que dissemos sobre José. 1 Coríntios 15, versículo de número 57. Você crê que a sua vida vai ser uma vida marcada de vitória? Eu creio também. Versículo 57 de 1 Coríntios 15. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é vitorioso em Cristo? Seu irmão é vitorioso em Cristo? Então diga para ele, você é vitorioso em Cristo, meu irmão. Você é vitoriosa em Cristo, minha irmã. José foi vitorioso em Deus ou não foi? Foi. Mas por que ele foi vitorioso em Deus? Vamos ler agora o versículo de número 58.
A vitória, irmãos, a gente fala muitas vezes, deixa eu até explicar antes de ler o versículo, muitas vezes usamos palavras assim, soltas ao vento. E eu sou um apreciador, um degustador de palavras. Eu gosto de refletir sobre o que representa essa palavra. Vitória. A gente lembra só do time que está levantando o troféu, ou do atleta que está pondo a medalha no pescoço. Mas vitória é conquistar completamente. Pastor, quando eu administro um caos, eu administro uma família, administro a doença, administro o meu ministério, administro as coisas mais difíceis, eu estou tendo vitória? Eu não estou vendo vitória. Eu estou dizendo para você nessa noite, você está conquistando completamente. Porque os fracos jogam a toalha, os covardes fogem, mas um vencedor em Cristo, ele enfrenta o caos, administra o conflito e toma um proveito melhor do que era. Ele tem lições sobre aquilo. E aqui José nos ensina isso, porque olha só agora o versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só, José foi alguém que foi firme. Antes de falar sobre firmeza, sede, olha que interessante, aqui no original, irmãos, esse sede, o que é sede? Irmão, sede forte, sede, não é de sede de beber água aqui, é sede de tornar-se, de vir a ser, de existir, de começar a ser, de receber a vida ou de acontecer. É sede no sentido de erga-se, apareça na história, apareça no cenário dos homens, apresente-se em público, exista. Eu me lembro quando a Camila e o Júnior foram para o Rio de Janeiro nesse ano, eles falaram assim, pastor, a gente foi lá para o Rio nas férias, não sei o quê, fomos numa praia em Barra da Tijuca. Eu falei, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, irmãos, ó, vai no Rio de Janeiro, ô cidade maravilhosa, ô lugar lindo, é lindo demais. Barra da Tijuca, os prédios, os condomínios, a favelinha da Barra da Tijuca é espetacular, não tem favela, entendeu? Mas a casinha mais simples lá é espetacular, praia bonita, parece um outro país dentro do Brasil, vários lugares no nosso país é assim, né? E aí eles foram numa igreja, e lá na igreja, sabe qual era o lema para o ano? Eu achei fantástico isso, fantástico, eu não me esqueci, é o ano de ser e não de ter. Irmãos, é uma igreja de elite, uma igreja de pessoas nobres. Pode ter pobre lá? Tem, porque pobre tem em todo lugar, é óbvio, e a igreja deve ter todos os tipos sociais, mas se pressupõe que na Barra da Tijuca a igreja se predomina irmãos, sabe aqui os tesoureiros da nossa igreja local, a gente junta semanas, ofertas, dízimos, chega no final do mês a gente não tem a nossa média, etc e tal, de entradas. Na Barra da Tijuca, de repente, o irmãozinho mais pobrezinho é a oferta deles, entendeu? É algo do gênero. É uma igreja de elite, gente, é diferente. Igrejas assim, existem, e Deus faz questão mesmo de levantar para receber os ricos, porque muitas vezes um rico vai ter que ser acolhido entre os ricos, ele não se sente bem, é o linguajar dele, é a vida deles, são papos típicos, são nichos, faz parte mesmo. Mas o que eu achei fantástico, uma igreja na Barra da Tijuca, uma igreja bíblica, é o ano de ser e não de ter. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Em outras palavras, é um ano de existir para quem? Para Deus, para a nossa vida, para as pessoas. Aqui o texto está dizendo, sede, exista, apareça no palco da vida, se levante, erga-se, apareça na história, no cenário entre os homens, em público, apareça para acontecer alguma coisa, para você fazer alguma coisa. José foi esse dito cujo que era alguém dentro do poço, era alguém na casa de Potifar, era alguém no cárcere, ele era alguém, sabia o que ele era? Você é alguém especial para Deus, você é um ser especial para Deus, pense nisso, não seja mais um levado ao vento, na opinião do povo,
Por exemplo, irmãos, agora a gente tem vida aí, corrupção, não sei o quê, todo mundo criticando, todo mundo, quando o Brasil estava bem, ninguém se importava com nada. Não, está todo mundo ganhando dinheiro, vamos tocar, deixa os corruptos roubarem. Não! Você tem que ser honesto, você tem que ser justo, você tem que ser um profeta, quando tudo está muito bem, quando tudo está muito ruim, agora é hora de falar, mas quando as coisas melhorar, se posicionem também, porque as próximas gerações são frutos que a gente vai deixar um legado muito grande. O Brasil é nosso em nome de Jesus. Você é um brasileiro, tem brasileiro que fala assim, não quero nem saber, você não está existindo como um ser, Deus te pôs numa nação. Pastor, eu tenho vergonha, é verdade, eu também tenho vergonha, mas faça diferença em nome de Jesus. Seja, e aqui o texto está fazendo essa grandeza. Olha, você quer ser vencedor em Cristo? Aleluia. Então, meus amados, sejam, existam, aconteçam, apareçam, ergam-se. De que forma? Sendo firmes. Aleluia. Olha, José era firme, gente. Nossa, que homem firme. Firme diante de uma tentação. Firme diante das suas mazelas pessoais. O que é ser firme? Firme é alguma coisa que está constante, que é inabalável, que está sentado, sedentário. Você já ouviu essa expressão? Você é muito sedentário. É porque você está firme sobre uma poltrona ou um sofá e não se mexe. É mais fácil pegar o sofá e levar o sofá para algum lugar. Isso, sedentário vem de sede, imóvel. Aqui, a nossa construção, nosso prédio, é uma sede. Ele foi sedentado em algum lugar. Aqui a Bíblia está dizendo assim, seja firme, não seja levado aí. Hoje até um fenômeno que a igreja evangélica passa é o de borboletear entre as denominações. Eu me lembro de uma irmã aqui da igreja que chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive uma amiga no meu emprego que me perguntou de qual era a igreja. Eu falei, sou da Igreja Batista Missionária. Mas em qual igreja você se converteu? Na Igreja Batista Missionária. Mas faz quantos anos? Fazem 10 anos. Ela me contou isso quando ela tinha feito 10 anos de igreja. Aí a moça olhou para ela e falou assim, nossa, você tem algum problema? Eu falei, problema? Eu não estou entendendo. Porque eu sou crente já há 5 anos e já passei por tantas igrejas. Ela falou, minha filha, me desculpa, mas quem tem um problema é você. Você não pode ter 2 pais, 2 mães. Você tem um pai, uma mãe. Você pode ter muitos padrinhos, madrinhas. Mas quem não sabe amar a Deus como pai e a igreja como mãe, não entendeu o que é evangelho. A igreja, você foi plantado num lugar. E é ali que Deus quer que você fique em nome de Jesus. E a culpa disso, e eu faço aqui uma denúncia, é dos pastores, que querem quantidade e não querem família. José era alguém firme, ele era um hebreu, e ele não deixou de ser hebreu vivendo entre os egípcios. Ele tinha a lei de Deus no seu coração, e ele não deixou a lei de Deus por causa das provações. Ele era alguém firme, inabalável. Olha que interessante, isso daqui vai ficar para o nosso vocabulário, Ed. Inabalável é inamovível. Olha que legal. Inamovível, estável. A metáfora de algo inabalável é firmemente persistente. Olha, já é firme, mas persiste. Interessante, né? Remete à ideia do carvalho. Firmemente persistente. Pode vir vento, pode vir o que for, caem-se as folhas, alguns galhos caem, mas o carvalho se mantém, porque quanto mais o vento bate no carvalho, mais ele enrijece ao longo do tempo. É assim um cristão. Por isso que a Bíblia fala que nós somos carvalhos de justiça para o Senhor. Inabalável. Que mais? Abundante. Essa expressão é magnífica. Abundante é exceder um número fixo previsto. Vem cá, José era firme, sim ou não? Ele era inabalável? Sim. Um carvalho? Sim. E ele era abundante? Sim. Ele fazia só o que se pedia? Não. Ele fazia muito mais. Ele fazia muito mais. Ele era alguém que fazia
Por que ele fazia? Porque ele queria construir um mundo melhor. Ele dava do que lhe sobrava, ele era alguém abundante. Irmão, quem é abundante não consegue controlar sua bondade apenas dentro de si, vai fazer bondade mesmo para o seu inimigo, porque não cabe dentro da gente tanta coisa assim. Abundante é exceder em número fixo previsto. Tem irmãos que é previsível, eu costumo dizer isso muito para minha esposa, fulano de tal vai dar o piti, é previsível, porque não é abundante. Puxei a orelha, é previsível que vai faltar o culto. Por que, pastor, não pode puxar a orelha? Porque hoje em dia não é politicamente correta, viu? Sabia disso? Muitos pastores aí não chamam a atenção das suas ovelhas, porque senão eles vão embora da igreja. Olha, sabia disso? Porque não pode, é politicamente errado, é barganha. Chega para o irmão que está em pecado e fala: irmão, você está com um probleminha, né? Probleminha. Irmão, abundante é isso, é alguém que não tem um número fixo previsto, tem um número que excede quantidades e medidas. Alguém abundante, está tudo errado, vou continuar fazendo a obra de Deus, está tudo errado, não importa. A obra de Deus, ela merece o melhor, Deus merece o melhor, minha família merece o melhor, eu não vou me rebaixar, porque dentro de mim tem um valor abundante, o Espírito Santo mora em mim, ele não tem como se rebaixar. Ser abundante é ter em excesso, é sobrar. Ter abundante é alguém numa grande medida, que contribui, que partilha. E uma metáfora muito linda da abundância é o que acontece com a flor, quando ela floresce num botão até abrir completamente. Você vê uma flor desabrochando, você fala: não, ela não vai mais. E ela vai, não vai mais, ela vai e aí ela fica no seu esplendor. Isso é ser abundante. Nessa noite Deus quer que você seja firme, inabalável e abundante. Vem cá, por que eu estou falando tudo isso aqui para a gente concluir? Porque José era assim. José pagou o preço e a palavra do Senhor se cumpriu na vida dele, aleluia. Ele provou a palavra de Deus, ele provou a provisão de Deus, ele provou o milagre de Deus, ele provou a honra de Deus. Por quê? Porque onde nós nos posicionamos da forma que Deus quer, pagando o preço, na medida certa, a recompensa vem de Deus, em nome de Jesus. Sempre vai ser assim, meu irmão. Até na tua velhice, você vai se regalar, se alegrar e jubilar diante do Senhor, gloriando-se no Senhor, porque você vai ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. A palavra de Deus vai ser provada na sua vida, você vai ver ela se provando na sua vida, porque você se fundiu a ela a você, e os milagres vão acontecer. E o texto diz: firmes, inabaláveis e sempre abundantes, aonde? Na obra do... Irmão, vocês não trabalham para o pastor Rai, vocês não trabalham para a Igreja Batista Missionária, vocês trabalham para o Senhor por excelência. Eu trabalho para Jesus por excelência, e depois para vocês. Alguém abundante não dá piti. Deu piti. Alguém abundante faz mais coisas. Está tudo errado, vou continuar fazendo, porque eu faço para o meu Jesus, que me salvou, que me remiu. E a recompensa do Senhor, sabendo que no Senhor, não é no homem, não é na reputação, não é no luz, câmera, ação, estão vendo eu aqui na frente? Não, é no Senhor. O vosso trabalho não será em vão. O que é vão? O que é vão? Vão é vazio, vão é destituído de verdade, vão é algo que remete à ideia de mãos vazias, sem nenhum dom, nenhum carisma. Vão é uma vida sem propósito. Deus está dizendo que você não vai viver uma vida sem propósito, que não vai viver uma vida de mãos vazias, você não vai viver uma vida simplesmente destituído de verdade. Por quê? No Senhor
o seu trabalho vai ter recompensas. E eu gostaria agora de orar para que essa palavra fosse gravada no nosso coração. Porque José foi para o Egito, teve as suas vitórias, mas mesmo no Egito, ele diz: irmãos, meus descendentes, quando voltarmos para Canaã, levem os meus ossos. Irmãos, José foi o governador do Egito, a pessoa mais ilustre daquelas gerações, um grande ícone. Ele poderia dizer assim: irmãos, peguem os meus ossos e deixem os egípcios fazer de mim estátuas para ser adorado pelas próximas gerações. Não, ele disse: irmãos, eu cumpri a minha missão era aqui no Egito, cuidando de vocês e de todos os outros povos, mas irmãos, o meu lugar não é o Egito. Pegue o meu osso e me enterre em Canaã, porque lá é o lugar da minha aliança. Está vivendo nesse Egito aqui, irmão? Esse Egito aqui não é a sua morada é a nova Canaã. E o texto de Gênesis vai dizer que a bênção de Jacó sobre ele, em Gênesis 49, fala dele como uma árvore frutífera, onde os seus galhos caem sobre os muros e invadem outros quintais. Já viu isso? Já viu isso? Você está numa casa de algum amigo e de repente um pé de abacate cai dentro, as galhas dentro da sua casa, você vai lá, pega um abacatezinho e fala: ô, seu José, beleza? Que isso daqui vai ser para o café da manhã. Já viu isso? Era assim José, era uma árvore tão frondosa, que não cabia no território dele, banhava sobre egípcios, banhava sobre cananeus, banhava sobre a sua própria prole, não cabia. Por quê? Porque a palavra de Deus foi cumprida na vida dele, ele provou a palavra de Deus. Que o Senhor, pela bondade e misericórdia, nos faça provar essa palavra enquanto vivermos, amém? Eu não sei se você não tem vivido isso, então hoje se posicione e aprenda com José, em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai, eu entrego a Tua palavra à Tua igreja, e Te agradeço, Pai, por esse maná dos céus, e nos ajude a sermos pessoas como José, que vivam uma vida em vitória em Cristo, que sejamos alguém, que existamos como alguém, sendo firmes, sendo inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, e que o Senhor possa provar em nós a Tua palavra, como Tu fizestes no Teu filho José, como diz o Salmo, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa ser provada por todos nós e por essa igreja, em nome de Jesus.